você a ler a poderosa Palavra de Deus, que está escrita no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico, nos versículos 22 até ao versículo 31. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, do versículo 22 até ao versículo 31. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que haveis de comer, nem pelo corpo, sobre o que haveis de vestir. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai o corvo, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansioso pelas outras, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis pelo que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque a gente do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis de mister dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quero trazer neste sábado pela manhã uma palavra que vou dar um título para ela: não vivais apreensivo pela vossa vida. Não andais apreensivo pela vossa vida. Esta palavra, eu creio que ela é muito propícia para nós no que estamos vivendo, né? O final do ano de 2023. Porque é comum o ser humano, quando chega no final do ano, ficar um pouco preocupado, principalmente por causa dos costumes populares, que é fazer comemorações. E estas comemorações, muitas vezes, entristecem alguns, alegram outros, quando ele está cheio de recurso financeiro, quando ele está cheio de abastança, com grande possibilidade de fazer lindas, grandes comemorações, convidando amigos, parentes, entes queridos, para que possa participar das festividades.
E eu creio que é muito oportuno esta palavra. Não andeis apreensivo pela vossa vida, sobre o que comer, nem pelo corpo, sobre o que vestir. Olha que coisa interessante, irmãos. Quando nós entramos na palavra de Deus, né? Deus sempre procurou trazer uma palavra, uma mensagem que pudesse construir uma vida segura, dar ao homem uma direção onde ele possa caminhar por caminhos planos, sem surpresa. Porque é comum o ser humano, quando chega num período festivo como este de final de ano, as pessoas começarem a olhar entre a família como está a vida de cada um membro da família, entre os irmãos. É comum, irmãos, né? Porque normalmente tem muitas pessoas que são tão orgulhosas que, se forem convidados por alguém que financeiramente não tiver um grande recurso, quando ele recebe o convite para participar de alguma festividade, ele arruma desculpa para não participar porque ele é orgulhoso. E muitas vezes alguém também fica olhando a vida de um dos seus familiares que tem bastante recurso e fica pensando que ele deveria ter uma obrigação para com ele. Como nós vemos no começo, no livro do Evangelho de Lucas, que Jesus mostra quando ele estava junto com os seus seguidores. Jesus, irmão, ele sempre envia a sua palavra não a pessoas dispersas, não a pessoas que não lhe davam atenção, não a pessoas que não procuravam conviver com ele, mas ele sempre dava uma palavra, uma instrução para as pessoas que o buscavam, estava próximo dele, como este homem que diz no começo de Mateus, que procurou Jesus e disse para Jesus: Senhor, manda que o meu irmão reparta comigo a sua herança. É comum, irmãos. Isso faz parte da vida do homem que ainda não deixou esse mundo, que não é nova criatura. Pessoas que não andam com Jesus e sentem a necessidade de ter muito dinheiro, muita condição financeira, que dá uma falsa ilusão que está tudo bem. Né? Então, Jesus Cristo diz para ele que ele não é juiz, ele não foi colocado como aquele que deveria proporcionar bens materiais ao ser humano, que a coisa dele era muito mais profunda, muito mais importante, que seria viver uma vida com Deus. Quando ele diz também lá em Mateus, no começo, no capítulo 4, que nós não devemos temer, ter medo, ficar preocupado com relação à condição humana, que leva as pessoas a temer a Deus, temer o homem. Né? Quantas pessoas ficam preocupadas, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Que nós não devemos temer o homem, a nada que o homem possa fazer, porque tudo que o homem pode fazer é silenciar o corpo. Mas o mais importante, irmão, que é a sua alma, o homem jamais consegue atingir, consegue afligir. Não foi entregue ao homem a capacidade do homem de matar a alma do homem. O homem só pode tocar o corpo, mas é só isso que ele pode fazer. Nós devemos temer a Deus.
Porque Deus, além de matar o corpo, pode lançar no inferno a alma. A alma, irmão, o que é a alma? Olha que coisa interessante. Quando nós entramos na palavra de Deus e Deus traz o entendimento, o que é a alma humana? Quando Jesus estava falando aqui no capítulo 12, a partir do versículo 22, que o homem não precisa ficar preocupado com o que a vez de comer ou a vez de vestir, ele estava dando ali uma demonstração que a vida é espiritual, irmão. A vida da alma é mais importante do que a vida do corpo. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Porque quando Deus propôs ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo fazer o homem, ele fez o homem do pó da terra. Por isso ele determinou que o homem é pó e ao pó voltará. Que foi feito do pó da terra, o que é terreno vai ficar na terra. Mas não é mais importante do que aquilo que Deus colocou no pó da terra, que é o Espírito de Deus, que deu-lhe o fôlego de vida e fez dele alma vivente, que é a união do material, do pó da terra, com o Espírito de Deus. O pó da terra sempre vai voltar a ser pó da terra, que é a vida humana material, e a vida espiritual, que é o sopro de Deus colocado para que o homem tornasse ser humano. Porque ele era espiritual, corpo, alma e espírito. E Deus assoprou na sua narina e fez dele alma vivente, e esse vai viver eternamente. Foi isso que Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos a respeito da vida do homem. O que é o homem? E ele dá o exemplo lá no versículo 13. Fala de um homem bem sucedido, um homem próspero, um homem que tinha muita condição, um homem que tinha muito dinheiro, um homem que poderia fazer muitas coisas. Era um homem dotado de capacidade, de inteligência. E a Bíblia diz que ele era um homem proprietário de terra e fez um projeto, plantou muitas coisas. E a terra produziu conforme os seus projetos, conforme a sua aplicação, conforme o seu envolvimento, conforme o seu investimento na terra. E ele viu que a terra produziu muito. E ele disse para si mesmo: que farei? Ele era um homem dotado de inteligência, já sei o que eu vou fazer, derribarei os meus celeiros, construirei maiores, e armazenarei os meus bens para muitos anos, e direi à minha alma: ó minha alma, tens bens para muito homem, come, bebe, regala-te. Mas veio uma voz e ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele estava falando, irmãos, para um homem que não nasceu de novo, para um homem que não atentava para os projetos principais de Deus, feito para que o homem pudesse já experimentar nesta vida, viver uma vida de harmonia, uma vida de trabalho, irmão, uma vida de esforço, uma vida próspera, mas que ele não ficasse na dependência das coisas materiais, porque todas as coisas materiais são passageiras. E o seu final será voltar ao pó. Então Jesus Cristo, agora conversando com os seus discípulos, ele dá um conselho para ele: não andais apreensivo pela vida. Ele estava falando isso, irmão, porque ele tinha consciência que a vida espiritual, ela é eterna. E ela é mais importante do que a vida material. Você planta qualquer tipo de semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai produzir fruto e vai morrer. Porque ela não tem alma. Ela não foi feita para viver eternamente. E Jesus estava falando ali, trazendo instrução para os seus servos, trazendo instrução para os seus discípulos.
Estava trazendo instrução para os seus seguidores, irmãos. E ele começa então a dizer, não é a vida mais importante do que o sustento? A vida, irmãos, ela é eterna. E o sustento é momentâneo. Você come, acaba, sacia-se o seu corpo. Você tem limite para você se alimentar. Mas você viver uma vida com Deus, uma vida espiritual, uma vida de comunhão, uma vida de diálogo, uma vida de busca orientação, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de experiência com Deus, ela é muito mais profunda. Ele disse, não ficais preocupados com o que haveis de vestir. Ele estava dizendo ali, irmão, não para o mundo que não conhece a Deus, não para o mundo que não nasceu de novo, não para as pessoas que ainda não entraram no reino de Deus, irmãos, porque somente as novas criaturas, aqueles que aceitam a Cristo, aquele que abre o seu coração, aquele que segue a instrução, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, ele não fica ansioso. Porque exemplo ele tem. 600.000 pessoas saíram do Egito, foram levadas ao deserto. Ninguém passou privação do alimento. Depois de 40 anos, ao chegar à terra prometida, Deus deu a ele como prova que a vida das pessoas que obedecem a Deus, confia no Senhor e é direcionado pelo Espírito de Deus, ele está sendo conduzido para um lugar futuro, não presente. Mas um lugar futuro aonde ele vai encontrar tudo já preparado. Foi o que Jesus falou lá no livro de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Assim Jesus estava falando aqui com aqueles que seguiam a Cristo, que Deus tem coisas preparadas. O exemplo nós temos das pessoas que foram tiradas da escravidão do Egito, quando eles entraram na Mesopotâmia, na terra prometida, as cidades já estavam lá. O que precisavam se alimentar já estava plantado, já produzia fruto. E a Bíblia diz que eles entraram na terra e no primeiro ano eles não precisaram plantar, eles só precisaram colher, se alimentar. As moradias já estavam prontas, porque Deus havia preparado o prometido e cumprido na vida dele. E ali ele começa, Jesus então estava falando conosco, irmão. Está falando comigo, está falando com você. Não fique ansioso, porque ainda que você tenha recurso, que você tenha condição, né? A Bíblia fala que se ainda que seja solícito, que você tenha capacidade. O que você pode fazer por você mesmo? Você pode fazer com que a terra produza, se Deus não mandar chuva, se Deus não fazer sair o sol, se Deus não fazer com que os germes criados por Deus, que faz a transformação do solo e produz, irmãos, o nutriente para que as plantações, as sementes sejam germinadas e produzam fruto. Se ele não fizer essas coisas acontecer, dando continuidade, preservando a vida, ainda que minúsculo organismo, não haverá alimento, não haverá sustento. Se ele não providenciar, irmãos, que as plantas, os animais vivam para que possam ser produzidos os vestuários, nós não teremos nada disso. Tudo isso é compreensível, que Deus estava instruindo para que nós vivamos uma vida confiando no Senhor, trabalhando, irmão, firme na onde nós fomos colocados, trabalhando constantemente, nos esforçando e sendo prudente.
administrando bem o nosso tempo, administrando bem o nosso recurso, aplicando naquilo que é necessário para que tenhamos uma vida. E Ele dá um exemplo para nós. Olha para o campo, olha para os lírios. Eles crescem, não trabalham, não se organizam em empresa. E ele diz uma comparação que nem mesmo o maior, o mais poderoso, o mais rico, o que mais teve recurso, que é Salomão, conseguiu ser igual à criatura criada em perfeição, que segue e obedece à lei da natureza dada por Deus. Que o homem, irmão, ele peca porque ele não obedece à natureza criada, ordenada por Deus. Deus já colocou no coração do homem tudo que o homem precisa conhecer e saber para que ele possa viver uma vida abençoada e feliz. E ele falou, olha também, irmão, você vai falar, claro, o lírio foi colocado na terra, tudo que ele precisa, ele não precisa fazer nada, a terra produz. Mas ele dá um exemplo, olha para o pássaro, para os animais, eles também, eles não têm celeiro, eles não armazenam, mas Deus o sustenta. Assim é para mim, para você. Então eu quero concluir esta palavra, quando chegando lá no final, porque ele diz, a gente deste mundo buscam o que há vez de ser necessário para ele. Eles se matam, eles se mutilam, eles trazem prejuízo, eles destroem a sua própria saúde para conseguir as coisas materiais. Mas Jesus diz, buscai antes o reino de Deus. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por isso, não andeis solícitos. Não viva apreensivo pela sua vida. Eu quero que você venha ter uma experiência. Se você ainda não está vivendo os melhores dias da sua vida, nós estamos num momento oportuno. A hora é agora. Abra o seu coração. Passa a viver uma vida de dependência. Como é que é viver uma vida de dependência, meu querido, meu irmão, meu amigo? É você, irmão, acordar de manhã, entrar na presença de Deus em oração e perguntar a Ele, Senhor, o que o Senhor preparou para mim neste dia. Eu não quero entrar segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Me encaminha, me faça ver, me faça sensível à voz do seu Espírito, para que eu seja instruído a entrar naquilo, na herança, na proporção da sua vontade, para que eu possa usufruir o que o Senhor preparou para mim. E creia, irmão, creia, confia. Quando Deus falou com Elias para ir para a margem do rio e ficasse lá aguardando, porque Deus havia preparado para ele, porque ele havia falado segundo a palavra de Deus ao rei Acabe. E ele então fugiu, e Deus disse para ele que ele ficasse lá às margens do rio Querite, ou Querite, como algum fala, e ficasse lá, que Deus ia mandar para ele. Ele beberia da fonte do rio Querite, e Deus mandaria para ele pão e carne. Irmão, Deus é Deus de providência, Deus é Deus que faz o milagre, Deus é Deus que faz maravilha, Deus é Deus presente na vida dos seus servos. Aqueles que não anda com Jesus, não desfruta das maravilhas que ele tem para ele. Por isso ele disse, buscai antes o reino de Deus. Saia da vida da dependência das coisas materiais, irmãos. Saia da vida de dependência, de depender de outro homem, mas confia no Senhor.
porque ele faz sair água da rocha. Assim como ele usou o corvo para levar para Elias pão e carne. Carne pronta, irmãos. Não precisava pão, pão do céu, que Deus opera milagre e maravilha. Então ele está dizendo para nós neste final de ano, não andeis solícito, não fique preocupado pela sua própria vida, conversa com Deus, apresenta-se a Deus e busca primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, que é o que nós necessitamos, irmão, o Senhor acrescenta. Não é que vai aparecer como passe de mágica. Não, não é assim não, tá, irmão? O que vai acontecer é que o Senhor vai falar no seu coração. O Senhor vai falar de forma gloriosa no seu coração. De maneira que você vai ver aonde está. Deus vai revelar para você o segredo do crescimento, o segredo da prosperidade. Deus vai fazer com que o milagre, como aconteceu lá naquela viúva que foi procurar Eliseu, que só tinha um pequeno vaso de azeite. Deus vai mostrar para você o que você deve fazer para que você tenha a conquista de todas as coisas que você precisa. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, confia no Senhor. Não, se você está preocupado, tenha uma experiência nova com Deus. Abra o seu coração, comece a conversar com Deus. Deus sempre faz coisas que às vezes no nosso conceito nós achamos que não vai dar certo, mas para Deus tudo é possível. Que você possa abrir o seu coração e seguir a Cristo, irmão. Ele é Deus. E Ele se fez carne para que pudesse trazer para nós o seu reino. E nós pudéssemos já usufruir e desfrutar de todas as coisas que Deus preparou para o seu servo. Fique com esta palavra, obedeça ao Senhor e seja abençoado em nome de Jesus.